Olá, sou Neilson Spigolon, estou falando aqui da Energia Viva. Hoje a gente vai articular sumariamente a terapia holística energética aos conceitos de ego, superego, id, mente racional, mente irracional, egrégora e engrama. Articular a terapia holística energética ao ego é importante. Por quê? Em entendimento terapêutico holístico energético, o ego é entidade mental, que assimila os aspectos percebidos da matrix, da vida experimentada, e forja a efetiva ação do indivíduo em seu livre-arbítrio. E ele articula muito bem os conceitos éticos válidos para esse indivíduo. Seguindo, nós temos quem? Nós temos o superego. O superego já é aquela entidade mental crítica, acata os valores coletivos, formados, normalmente são os dogmas, O superego estabelece as proibições mentais. Ele está muito atrelado à formação de engramas, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E o superego, ele limita a ação do id e do ego. Não vou fazer porque não posso. Esse é o superego. Agora, ele não explica o porquê você não pode, Você aprendeu que não pode. E assim você vai. Nós temos, então, o id, a outra entidade mental. Ele é o oposto do superego. Ele é o querer sem criticidade. Eu vou fazer e acabou, não me importa mais nada. Vou lá e faço. Eu quero e acabou. Aí que tá. O id é uma entidade mental de energia ilimitada. Só que também agir dessa forma é um tanto quanto complicado na sociedade em que se vive. Então, quem é muito importante nesse mecanismo é o ego. O ego controla o id, a energia mental, id, de uma forma articulada à própria criticidade, aos próprios conceitos e valores. Ele é o equilíbrio entre o id e o superego. Nós temos aí, então, o que nós chamamos de mente racional. A mente racional, ela é integrada, ela é constituída pelo pensamento e sentimento. Eu decido o que quero pensar e o sentimento é decorrente da articulação do momento experimentado, que mesmo que inconscientemente leva a uma memória, e essa memória me traz o sentimento. Inconscientemente, eu sinto aquilo que um dia eu pensei. Mas o fato é, se pensamento e sentimento integram a mente racional, então eu posso escolher o que penso e posso escolher também o que sinto. Eu posso escolher a emoção do que sinto. E isso é muito importante quando a gente entra em energia quântica, porque nós falamos do colapsamento de onda, que o colapsamento de onda do pensamento, do sentimento com emoção, do sentir com emoção, ele colapsa, essas energias se colapsam e formam uma matrix a ser experimentada. Então, a terapia holística energética trabalha de uma forma consciente, quer dizer, nesse sentido de sinônimo de racional, de mente racional. Temos a outra entidade que é chamada de mente irracional. A mente irracional é formada pela sensação e pela intuição. E como o próprio nome diz, afirma, ela é irracional. Em terapia holística, ela remete para uma situação que eu não consigo, que eu deixo de explicar, eu simplesmente sinto e intuo. Isso em terapia holística energética. Ela tem uma via irracional na mente, não adianta ficar tentando explicar.
Em terapia holística energética, apenas sentimos e intuímos, sem raciocinar. É isso. Bom, passando para outra entidade energética, nós temos quem? Nós temos a egrégora. A egrégora é a energia mental criada, oriunda, gerada por pensamentos. A egrégora ela pode ser extrínseca ou intrínseca. A extrínseca está relacionada ao que os outros pensam e aí criaram uma egrégora, digamos, a ética da sociedade que se vive. É uma egrégora. Os conceitos válidos para essa sociedade. Mas lembrando que na egrégora extrínseca, o pensamento do próprio indivíduo pode vir a compor essa egrégora. Na egrégora intrínseca, já o que acontece? São os pensamentos do próprio indivíduo. São as verdades desse indivíduo. A questão é que a potência energética das egrégoras está diretamente relacionada com a quantidade de mentes pensantes, mas dependente da certeza, da potência da verdade pensada. Aí é que as egrégoras elas são energias muito intimamente ligadas à criação da Matrix. O indivíduo quer colapsar a onda do pensamento, do sentir e da emoção, mas ele está envolto dentro de uma energia que dita para ele que isso é impossível. Então, quer dizer, o indivíduo ele precisa potencializar a egrégora intrínseca e tornar essa ação possível. Isso é primordial em terapia holística energética. Aí nós temos no indivíduo, em especial, a questão do engrama. O que é o engrama? Engrama é uma obstrução energética mental. Façamos uma analogia aí, é uma cicatriz mental. Né? O fluxo mental vai, bateu no engrama, ele não consegue dar o salto. Digamos que o engrama, quando eu consigo desfazer engramas, que são dogmas, conceitos assimilados com emoção, quando eu consigo desfazer esses engramas, digamos que eu faça o salto quântico, tão necessário para colapsar a onda do pensamento, do sentir e da emoção. Então a questão é o seguinte, sabe aquela situação, você está conversando com uma pessoa, digamos, sobre uma questão de fé, e existe um diálogo ecumênico, tranquilo, e você vai criando lógica, e vocês vão estabelecendo uma dialética lógica, reflexiva, e você concorda, e vocês chegam em acordos comuns, e você estabelece que muitas das verdades que você acreditava ter, na verdade, se desfazem. Isso é ótimo. Mas aí você vira as costas e sai andando, parece que nada do que você conversou, nada do que você assimilou daquela conversa, estabelecendo suas próprias verdades, permanece em você. Por quê? Cessou o estímulo e não desfez o engrama, o fluxo mental do pensamento, ele é obstruído, ele deixa de ocorrer. Bom, sumariamente, para a terapia holística energética, do ponto de vista da energia, fizemos aí um sumário dessas entidades mentais.